Trauma está associado ao nosso sistema nervoso. Eu costumo dizer, eu digo isto de uma forma assim muito banalizada, mas é para as pessoas perceberem. Trauma é um pico de stress que não foi processado pelo meu sistema nervoso. Houve um pico e o meu sistema nervoso não conseguiu recalibrar. Então, se já está comprovado que nós herdamos trauma, quer dizer que a gente já traz essa predisposição. Então, que essa ansiedade pode mesmo ser herdada e pode mesmo ativar-se a partir das histórias dos nossos antepassados. Porque imagina, vamos pensar aqui num cenário rápido. Eu tenho um avô que andou na guerra. E há essa marca traumática. E sempre que eu ouço um fogo de artifício ou uns foguetes de uma festa, eu parece que fico desorganizada. Por exemplo, nós temos aqui o exemplo daquilo que é a epigenética e a memória epigenética, através da exploração aqui. Sim. No episódio de hoje recebemos Inês Magalhães, especialista em constelações familiares e trauma. Vamos deixar de lado a teoria e trazer respostas práticas, reais e científicas sobre como a história dos teus pais e dos teus avós pode estar a bloquear a tua vida hoje. Sem paninhos quentes, vamos perceber o que é que te prende e como libertar esse peso de uma vez por todas. Prepara-te, porque este episódio vai mexer contigo. Olá Inês, muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada por teres aceito o convite de estar aqui hoje. Olá. Vamos começar? Bora! Então Inês, constelações familiares. Muita gente ouve falar sobre isto. Isto é uma coisa mágica, mística. Muita gente pensa que isto é uma coisa de outro planeta. Só para ver como é que isto funciona, para lá ver como é que isto funciona, por curiosidade. Explica-nos, como se fôssemos crianças, como é que é realmente uma constelação familiar? Então, a constelação familiar é uma ferramenta terapêutica que nos permite ter aqui acesso ao nosso inconsciente. Muita gente associa a constelação familiar apenas ao trabalho com a ancestralidade, mas ela pode ser muito mais profunda. Eu costumo dizer que a constelação familiar permite-nos olhar para a nossa linha de tempo, desde a nossa ancestralidade, a nossa vida dentro da barriga da nossa mãe, o nosso nascimento, a nossa infância, a nossa adolescência e até o nosso momento atual. E basicamente nós usamos aquilo que nós chamamos o campo da constelação, que pode ser um chão de uma sala, pode ser um tabuleiro de madeira, para nos ajudar a perceber as peças. Ou seja, nós usamos representações, que podem ser bonecos, almofadas ou pessoas, e essas pessoas vão ter acesso ao inconsciente daquela pessoa, que é nada mais, nada menos que uma conexão de fisiologias. Porque nós temos memória, nós não herdamos só a cor do cabelo, a cor dos olhos, nós herdamos trauma, nós herdamos coisas que não ficaram resolvidas lá atrás. E quando nós nos sentamos com consciência para sentir esse não visto, esse invisível, o nosso corpo começa a falar. E começa a falar através de sensações, através de comportamentos, como a minha perna começou a ficar agitada, o meu coração começou a bater e as pessoas começam a ter vontades. Olha Inês, apetece-me olhar para aquela pessoa, apetece-me olhar para a porta, não estou a gostar de olhar para aquela pessoa que está aqui no campo, e nós vamos construindo as peças de um puzzle para perceber efetivamente o que é que tem que ser visto, o que é que tem que ser resolvido através da nossa fisiologia, que eu digo sempre isto, porque nós agarramos-nos muito à história. Porque lá atrás a minha avó sofreu muito e agora eu estou com um bloqueio nos relacionamentos amorosos por causa desse sofrimento. Eu olho para a constelação para além da história. O que é que tu tens que fazer hoje, que tipo de respostas tens que dar hoje para não estares nessa lealdade ou para não estares a representar essa repetição de história e dar ferramentas àquela pessoa para sair desse desbloqueio. Por isso eu nunca olho para a constelação como algo místico, mas sim como uma ferramenta terapêutica que ao longo dos anos já começa a ter aqui também mais resposta até das terapias mais convencionais. Já temos médicos, enfermeiros, psicólogos a integrar essa metodologia nas sessões. Sim. Tu também costumas dizer muitas vezes que ir só para ver como é que é não funciona. Qual deve ser a verdadeira intenção de uma pessoa que se propõe a fazer uma constelação? Eu costumo dizer que quem gosta de fazer turismo terapêutico nas constelações familiares pode estar a dar um grande tiro no pé, porque a curiosidade pode sair algo perigoso para a nossa vida. Imagina o que é, tu ires a uma constelação e de repente tomas consciência que estás conectada com uma história de abuso ou que a tua mãe teve um aborto antes de ti. Se a pessoa não estiver preparada, se aquela fisiologia não estiver
com sustentação possível, a pessoa pode viver ali uma experiência de retraumatização, pode ficar pior que o que entrou, pode começar a pôr em causa a sua vida, porque nós vamos estar a mexer no inconsciente, nós vamos estar a mexer em trauma, em feridas, e ir para um ambiente só por curiosidade, eu acho que pode ser bastante perigoso e podemos abrir portas que depois nós não queremos trabalhar e elas vão ficar em aberto e vão trazer sintomas. Há muitas pessoas, e posso deixar isto aqui até bem claro, que foram por curiosidade a uma constelação familiar e disseram assim, eu não quero trabalhar isto. Mas a partir daí a vida começou a descarrilar. Começaram a surgir sintomas, começaram a surgir problemas no trabalho, problemas no relacionamento amoroso. Porquê? Porque se abriu uma porta. Desbloqueou umas memórias que não estavam lá. Então agora nós vamos ter que as trabalhar, vamos ter que as libertar e vamos ter que trazer aqui a integração. E este é o ponto que eu estou sempre a defender. Não vão por curiosidade, porque não vai correr bem. A curiosidade matou o gato, é caso para dizer isto. Literalmente. Tendo aqui também, sendo nós mulheres, há aqui uma linha muito fina entre ser uma mulher forte e independente e ser uma mulher sobrecarregada, que muitas vezes não sabe pedir ajuda. Nós vemos isto em quase todas as famílias, há alguém, ou mais do que alguém, a ser assim. Como é que nós conseguimos distinguir entre estarmos sobrecarregadas por crises de ansiedade, por alguma ou simplesmente até pedir ajuda? Como é que nós podemos fazer isto? Eu costumo dizer que uma mulher que está sobrecarregada e que não consegue pedir ajuda tem uma ferida com o masculino, que pode ser uma ferida direta com o pai, que pode ter tido uma infância, ou seja, temos aqui na presença de um trauma de desenvolvimento, uma fisiologia que foi obrigada a crescer rápido demais e não teve respostas, então ela tem um programa dentro dela em que ela tem que ser forte, ela tem que dar conta de tudo porque ela só tem ela própria. Aqui a dinâmica é, uma mulher que está subcarregada não é algo que, eu sei que vou dizer, pode soar estranho, mas não é algo normal, porque o normal é nós sabermos pedir ajuda, é nós termos colo, é nós termos apoio, é termos alguém a dar-nos contenção. Quando alguém não se permite a isto, nós sabemos que há ali carga e que há ali trauma, e muitas vezes pode ser algo sistémico, ok, ligado ao pai, às avós, à mãe, ou o que for, ou algo mesmo ali vincado na nossa infância, o tal trauma de desenvolvimento. Sim. Então, normalmente, uma mulher que quer dar conta de tudo, quer dar resposta a tudo, para mim já é uma red flag, porque ela está a viver por dois, está a querer compensar o quê, o que é que ela quer mostrar ao sistema. É sempre importante analisar, porque não é bem normal. Não é normal ter uma pessoa que cuida da casa, dos filhos, do trabalho, de tudo, e que quase que faz turnos de 24 sobre 24. E não pede ajuda. Muitas porque vezes. O natural é a gente pedir ajuda e o natural é nós percebermos quais são os nossos limites. Porque nós estamos a viver a era do aumento da doença autoimune. E onde é que estão essas doenças autoimunes a aparecer? Em mulheres subcarregadas. Em mulheres que abraçam a vida doméstica, abraçam a função mãe e ainda são trabalhadoras e ainda trazem dinheiro para casa. Nenhum sistema, nenhum corpo humano vai sustentar isto a longo prazo. Então começam a surgir as doenças e aqui os padrões têm que ser vistos em terapia muitas das vezes. Quando tu dizes que vemos e achamos que é normal, mas é um trauma, consegues dar-nos 3 exemplos de comportamentos que nós achamos que são normais? Por exemplo, posso dizer algo que esteja errado e aí tu podes-me corrigir e estás à vontade. O não conseguir dizer não, o perfeccionismo, às vezes até, sei lá, um ciúme. Isto pode ser um comportamento que nós consideramos que seja minimamente normal, mas vem de traumas? Nem tudo vem de trauma. Eu costumo dizer que o trauma não está associado com a história, com a novela, com o acontecimento. O trauma está associado à forma como a tua fisiologia viveu aquela experiência. Claro que se eu tenho aqui uma pessoa extremamente controladora, extremamente perfeccionista, há aqui uma causa que temos que ir ver, porque este comportamento está a mostrar que há aqui um vazio, há aqui uma falta, porque ela tem que ter tudo perfeito e tem que estar a controlar tudo. Então, sim, pode estar aqui uma categoria traumática, como pode estar aqui apenas um bloqueio emocional e nós não associamos a trauma nenhum. Outra questão que nós temos aqui, que é um tema bastante sensível, que é a depressão e a ansiedade. Muitas pessoas dizem, é normal ter ansiedade. Sim, desde que ela não limite a tua vida. A depressão nos dias de hoje é uma resposta comum. Sim, é comum, mas nós temos que ir ver a raiz. Uma pessoa que está sempre depressiva, que está sempre dependente de antidepressivos, está constantemente a viver ataques de ansiedade, tem carga. E normalmente na infância está lá muitas das justificações. Outra coisa é as doenças.
Aquelas doenças mais físicas, a psicossomática traz muito essa visão, a questão da nova medicina germânica vem-nos mostrar que a doença pode vir de um conflito emocional, um conflito biológico. Então, nós, terapeutas alternativos, quando temos alguém, por exemplo, como uma endometriose, que é o meu caso, nós vamos olhar para o quê? O que é que nós vamos olhar? Nós não olhamos só para a doença. Nós vamos fazer um rastreamento e perceber porque é que esta endometriose surgiu a esta pessoa e o que é que ela quer mostrar e o que é preciso mudar para ela perder a força naquele organismo. É outro exemplo que muitas vezes há trauma, na questão principalmente das doenças físicas, a maior parte das vezes sim, há eventos traumáticos. Há muita gente também que liga às vezes até casos de cancro mamário, uterino, mais aqui na versão mulher, é muito aguentar as coisas por nós próprias, não chorar quando devíamos chorar, ou seja, aqui talvez até sentimentos que ficam guardados depois podem remeter a outro tipo de doenças. A questão do cancro é talvez dos temas que eu tenho mais em consultório, cancro a nível do sistema reprodutor e a nível mamário. De todas as experiências que eu tenho, todos os casos são diferentes. Nós temos que olhar muito para a individualidade da mulher. Eu já trabalhei cancro da mama em que houve um luto que não foi processado por aquela mulher. Ela perde a mãe prematuramente aos 3 anos de idade. Não se lembra da mãe, não tem memórias, isso não me afetou. Eu cresci habituada a não ter mãe e quando nós fomos fazer o rastreamento havia ali aquele luto por resolver dentro daquela criança que hoje era uma mulher com cancro. Já tivemos casos em que o cancro está associado a uma perda gestacional, já tivemos cancros em que está associado a uma ferida profunda com mãe, a uma falta de uma avó. Cada caso é um caso. E às vezes até falta de masculino. Eu já trabalhei aqui, não vou dizer que era cancro, mas eram aqui alguns nódulos constantemente a aparecer numa mama direita. E o caso desta cliente em específico, agora até estou a visualizá-la, era um divórcio não processado. Ela não processou o divórcio, porque esse divórcio gatilhou a falta que ela já tinha de pai e voltou a reviver a mesma sensação e a mesma emoção com o divórcio. Então, é depois, sempre... Se houver filhos também está a reviver, se calhar, um momento que o filho possa passar pelo mesmo que ela passou sem o pai. Pode haver aqui muita coisa envolvida. Depois já há sempre o efeito cadeia, que é o que tu não resolves na tua geração, não te preocupes que os teus filhos ou sobrinhos virão trazer essa informação de forma muito eficaz e natural. Há quem diga também que normalmente é a primeira filha mulher ou a primeira neta mulher que traz o trauma da mãe ou da avó. Não é tão linear assim. Não é, eu sou aquela terapeuta, por experiência própria, que eu já deixei de me reger com o esquerdo é feminino, o direito é masculino. Há um problema com dinheiro, temos que olhar para pai. Há um problema a nível do sistema reprodutor, temos que olhar para o feminino. Eu já não me rejo assim, porque os anos de experiência têm mostrado que é mesmo uma questão individual e específica. Nós temos que olhar especificamente para cada história e perceber qual é o gatilho, qual é a carga traumática e o que é que ali tem que ser visto. Porque eu já trabalhei lados direitos bloqueados que vinham de simples acidentes. E se eu fosse rasa, ia dizer, não, há aqui um conflito com o pai. E isso não aconteceu. Por isso, eu nunca vou nessa metodologia de significado e... Não é tão linear na e há minha sempre prática, não. Eu acho que pode haver uma grande oscilação. Porque eu, no meu próprio processo terapêutico, eu também já vivi isso. Por seja, a experiência própria também dá aqui muita bagagem, não é? Sim. Nisto nas mulheres modernas, hoje em dia, nós queremos sempre fazer tudo sozinhas, nós queremos andar aqui, não temos tempo para descansar, sentimos culpa porque trabalhamos muito, sentimos culpa porque descansamos. Como é que se começa a desenvolver esta culpa que não nasceu connosco? Nasceu com a tua mãe, nasceu com a tua avó materna e está muito associado ao ambiente em que tu cresceste. Nós aqui podemos ter várias visões, vou falar na mais geral e genérica. Imagina que tu nasces num sistema familiar em que a tua avó sempre foi a matriarca, lidou com tudo, era quem vestia as calças, a tua mãe passa essa informação também, trabalha, lida com os filhos, organiza a casa. O teu sistema absorveu isso, o teu corpo, o teu desenvolvimento foi na base disso. Então, é normal que não tendo outras referências, tu vais repetir. Mas às vezes nós temos por reparação, que é outro ponto também bastante interessante, que é uma avó submissa, que não lidava com dinheiro, que o homem é que vestia as calças, ela não tinha liberdade,
não tinha sequer liberdade de opinião, não podia trabalhar, não podia usar calças e de repente já vem uma filha, né, que vem começa a dar respostas diferentes. Quando chegamos já à neta, nós já temos uma mulher super masculina, super independente, que muitas vezes não quer casar. Eu não dependo de um homem, eu não preciso de um homem, eu não preciso de dinheiro de um homem. Porquê? Porque ela está a falar aqui numa linguagem nuclear. Ela basicamente está a dar resposta à dor que começou na avó. Uma certa revolta, se calhar até inconsciente. Porque, porquê? Não é? Mas porquê? Porque na tua geração talvez já não tenhas tido essa imagem, mas está lá na tal memória epigenética, está lá essa informação. Então, a forma de pensar, essa hiperindependência feminina, nós olhamos para a história familiar e 50% da resposta está lá. Nós também ouvimos falar aqui também, como tu disseste agora, ou seja, há a resposta contrária, em que a avó foi submissa e a neta já não quer ser submissa e quer ser ela a comandar, vamos dizer assim, mas temos a resposta em que o padrão se mantém, ou seja, a avó era submissa, a mãe vai ser submissa e a filha, a neta, vai ser submissa. Isto também entra aqui um bocadinho no papel de vítima, ou seja, como é que nós conseguimos largar este papel de sermos as vítimas da nossa própria história? Também. Isto dói um bocadinho, não é? Porque... É assim, eu e as vítimas temos uma relação muito peculiar, porque eu olho para o arquétipo da vítima como aquela pessoa que não quer ajuda e quer aliados, apaixona-se pela sua própria história de dor e não quer resolver o problema. Ela só quer ser vista e que alguém sustente a lamentação. Depois já há as verdadeiras vítimas, que são aquelas pessoas que não têm recursos internos. Inês, mas eu não consigo ter autoestima. Inês, mas eu não consigo ter força, eu não consigo dizer não. Porque aquela pessoa não tem recursos dentro dela. Exatamente, porque possivelmente viveu uma infância com muita negligência, com falta de vinculação, com uma ausência materna. Então, nós temos que lhe dar essas ferramentas agora fora de data para ela conseguir ter uma ação. Essa, para mim, é a verdadeira vítima, porque ninguém lhe deu, sabes, as pecinhas para ela hoje dizer não, para ela hoje dar uma resposta diferente. Depois já há aquela vítima, que são aquelas que eu tenho comichão, que são aquelas pessoas que estão sempre a lamentar-se da mesma coisa. Nós tentamos arranjar soluções, ferramentas, mas ainda se torna confortável estar nesse ambiente de dor. E são várias as mulheres que ainda hoje chegam ao meu consultório. Casamentos com violência, com abuso, com castração. A gente dá toda uma estrutura, trabalhamos fisiologia, mas o que é que as pessoas vão pensar, Inês? E o que é que vai ser de mim depois sem... Então, elas continuam ali a manter-se. Mas elas procuram ajuda, Inês. Sim, elas procuram ajuda para ter mais um colo. Porque nós temos casos em que realmente há uma reviravolta e as pessoas vão, lutam, transformam a vida. E depois já há aquelas que não. O assunto é sempre o mesmo e estão sempre ali. Também não nota-se, se calhar, um bocadinho de dependência emocional da pessoa? Sim. Ou seja, eu estou neste relacionamento, mas sofro violência doméstica, mas ele está lá. Sim, e é a autoestrada que a pessoa conhece. Para a nossa fisiologia, eu dou muito o exemplo da autoestrada porque acho que fica fácil para as pessoas. Eu durante anos percorri aquela autoestrada. A minha fisiologia, a minha mente, o meu corpo, eu só conheço aquela experiência. E agora vem uma terapeuta dizer-me que há outra autoestrada, em que não há violência, em que há segurança. O que é que a minha fisiologia vai dizer? Alerta, isto é um perigo, nós não conhecemos. Porque o que eu conheço, o que eu experiencio é esta autoestrada de dor. Então ir para a autoestrada de cura, por vezes, é dramático. Porque a nossa própria fisiologia, o nosso próprio inconsciente vai criar estratégias para nós não irmos para lá. Porquê? Porque é o desconhecido. Sim. O confortável é o que está conhecido e é aquela bolha onde já estamos inseridos. Exatamente. É sempre difícil mudar aqui a vida de... Sim. Este papel de vítima, pá, Inês, é complicado. E aqui o quebrar o padrão familiar, por exemplo, ser a primeira mulher a ter sucesso financeiro, a ter uma relação saudável, como também estávamos a falar. Isto por onde é que se começa? Pela constelação? Qual é o primeiro passo? A partir de que momento é que se diz não vai ser o meu destino igual ao da minha mãe ou da minha avó? Eu acho que é quando a pessoa toma consciência. Toma consciência que, espera lá, eu parece que estou a reviver a história da minha mãe. Espera lá. Eu parece que estou a ver à minha frente que está tudo a acontecer tal e qual como aconteceu à minha tia.
ou então nas mesmas fases ou nas mesmas áreas de vida, temos sempre o mesmo problema dentro do campo familiar. Quando a pessoa nota que há uma repetição, que parece que há um travar, sim, deve ir à procura de ajuda. Se a constelação familiar está desenhada para todas as pessoas, não. Ok? Eu sou consteladora e estou sempre a referir isto. Nem todo o sistema nervoso, nem toda a pessoa tem uma mentalidade e uma abertura para a constelação familiar. Mas existem outras ferramentas na área da psicoterapia, diagnóstico terapêutico, aquela conversa tradicional para mapear a história. Pode ser um bom ponto de partida, a tal avaliação terapêutica, para a pessoa perceber efetivamente o para quê desta repetição e o que é que precisa ser visto. Mas digo e deixo aqui bem definido que a constelação familiar não serve toda a gente. Está bem? Apontaram? Sim. Pronto. Posso dar casos, se quiserem. Pessoas que estejam com uma grande carga de medicação antidepressiva, pessoas que estejam a viver um luto recente, pessoas que têm doença mental, estamos aqui a falar de pessoas com borderline, stress pós-traumático, uma esquizofrenia. Nós temos de ter muito cuidado com quem estamos à frente e também perceber a consciência que a pessoa tem. Ir muitas vezes para uma constelação sem ter conexão com o terapeuta, sem perceber o que é que vai acontecer, a tal curiosidade que a gente falou no início, pode ser mais danoso para aquela história e para aquela pessoa do que o efeito contrário. Define luto recente. 15 dias, um mês, um ano? Eu dou 6 meses, porque na constelação familiar nós lidamos com muita morte, com muita perda, com muito luto. E muitas vezes alguém que tem uma experiência recente de perda, e pode não ser uma morte de uma pessoa, pode ser uma transição de trabalho, pode ser um fim de relacionamento, o animal de estimação que faleceu, o que for, pode ativar a pessoa, ela pode viver ali sensações que ela não está preparada ainda para viver. Então nós temos que também saber medir e saber guiar o cliente dentro da sua própria história. Porque vamos reviver outros lutos que... Pode acontecer, não acontece em toda a gente, mas em alguns casos em específicos sim. Inês, pegando aqui em 3 frases do nosso cotidiano que ouvimos várias vezes, podes-nos dizer uma solução real ou algo assim, ou o que é que está por trás de uma forma mais prática e resumida, uma de cada vez. Consigo tratar de tudo sozinha, não preciso de ninguém. Aqui esta pessoa, para mim, teria que trabalhar aqui, possivelmente, a relação com o pai, descobrir o que é isto de energia feminina e, possivelmente, mergulharmos aqui na infância e naquilo que lhe faltou e obrigá-la, entre aspas, na sua vida real a ir dar essas respostas, fazer coisas que a tirassem dessa subcarga. Estimular a liberdade, estimular o autocuidado, levá-la para o vazio. Como é que é estar na praia sem fazer nada? Como é estar no jardim sem fazer nada? Como é pedir ajuda pela primeira vez? Vais num avião e na vez seres tu a pôr a mala, pede a um senhor para te pôr a mala. Como seria para ti? Eu iria por aqui, genericamente, ok? Se eu tirar um dia para não fazer nada, sinto-me a pior pessoa do mundo. Ok, esta pessoa, para mim, associa amor a performance. Eu sou vista, eu sou valorizada pelo verbo fazer. Tudo o que eu faço é que me torna vista, validada, dá-me poder. Então esta pessoa também teria que olhar para a sua energia feminina, também teria que olhar para a sua infância e, possivelmente, perceber o que é que ela ganha emocionalmente quando faz essas coisas todas. Porquê é que fazes o que fazes? E qual é a emoção que vais lá buscar? O que é que sentes? E pode ser interessante explorar aí. Essa pessoa é interessante explorar porque cheira muito a trauma de desenvolvimento. Sinto que tenho de pedir desculpas por tudo e por nada. Ok, esta pessoa para mim tem aqui um conflito com limites. Possivelmente foi uma pessoa que viveu aqui grandes movimentos de abuso. Ok? Está aqui numa energia da vítima real e da submissa e está aqui muito uma energia da boazinha. Eu quero agradar a toda a gente, eu quero corresponder a toda a gente e há uma perda de identidade. Então nós temos que fazer essa reconstrução, conectá-la com a mulher adulta, ok? Com os seus potenciais, com os seus valores e, mais uma vez, trabalhar a infância, porque a boazinha está sempre na infância. Mudando aqui um bocadinho o assunto.
Nós andamos aqui a pesquisar e estudos recentes de epigenética mostram que o stress dos antepassados altera a expressão dos nossos genes. Sim. Na prática, nós nascemos com alguma predisposição para a ansiedade? Sim. Isto está na nossa árvore genealógica? Está, porque trauma está associado ao nosso sistema nervoso. Eu costumo dizer, eu digo isto de uma forma assim muito banalizada, mas é para as pessoas perceberem. Trauma é um pico de stress que não foi processado pelo meu sistema nervoso. Houve um pico e o meu sistema nervoso não conseguiu recalibrar. Então, se já está comprovado que nós herdamos trauma, quer dizer que a gente já traz essa predisposição. Então, que essa ansiedade pode mesmo ser herdada e pode mesmo ativar-se a partir das histórias dos nossos antepassados. Porque imagina, vamos pensar aqui num cenário rápido. Eu tenho um avô que andou na guerra. E há essa marca traumática. E sempre que eu ouço um fogo de artifício ou uns foguetes de uma festa, eu parece que fico desorganizada. Por exemplo, nós temos aqui o exemplo daquilo que é a epigenética e a memória epigenética, através da exploração aqui. Sim. Da... Mas, por exemplo, o aperto no peito, um nó na garganta, também entra aqui nesta epigenética, porque nós às vezes sentimos este nó na garganta, este aperto, mesmo quando as coisas estão bem. Se estivessem bem, não havia esse aperto no peito e aperto na garganta. Isso são sinais. A gente costuma dizer que são informações subacopladas, ou seja, está aí algo a bater à porta. Nós achamos que está tudo bem, mas a nossa fisiologia pode ter sido ativada por um som, por um aroma, por algo que ouvimos a senhora da caixa de supermercado a dizer e passado um bocado nós mudámos radicalmente o nosso humor. Ou pelo simples facto de ouvir uma música no carro. Porque a nossa fisiologia, mais uma vez, é um jogo de peças. Nós vamos ter aqui uma série de pontos que nos vão ajudar a perceber porque é que eu estou com esse aperto no peito. E pode estar associado a algo que vem de trás, como a algo diretamente meu, vivido por mim, experienciado por mim. Porque eu digo muito isto, e isto também tem que ficar aqui bem delineado. Nem tudo está no passado. Eu posso ter um trauma de choque, por exemplo, derivado de um acidente que eu tive aos 35 anos. Sim. E esse evento traumático está a influenciar a minha vida aos 50, aos 36. Então é sempre importante perceber, ok, se está tudo bem, não havia sensações mais negativas. Então algo não está bem e o teu corpo está a começar a dar-te mensagens que vais ter que olhar para esse aperto e para essas sensações aí perdidas. De forma um bocadinho diferente. Pegando aqui, por exemplo, um exemplo mundial da Selena Gomez, ela tem balúrdios de dinheiro, não é? Mas o corpo dela começou a colapsar com uma doença autoimune e ansiedade severa, acho que lúpus, se não estou em erro. Cientificamente, o Reino Unido e os Estados Unidos também já ligam estas doenças autoimunes a traumas emocionais e a stress que estávamos aqui a falar. Quando o corpo começa a atacar-se a si próprio, o que é que o sistema familiar também nos está aqui a tentar... Nesses casos em específico, de tudo o que nós temos estudado, estamos aqui na presença de uma fisiologia muito traumatizada. É uma pessoa altamente traumatizada. E, mais uma vez, deixar isto claro, não é o que lhe aconteceu, é a forma como ela percepcionou as experiências dela ao longo da vida. E depois é um jogo, não é? Se eu tenho uma experiência na infância altamente traumatizante, eu posso estar a gatilhar uma sensação associada à minha avó. Então... agora não é só a minha experiência, é a minha experiência mais aquela experiência da minha avó ou bisavó. No caso dela, nós por fora olhamos e vemos uma vida perfeita, cheia de recursos. Qual foi o preço dessa vida? E para um corpo estar a atacar, há mesmo aí muito trauma e há aí falta de descarga. Esse sistema nervoso tem que descarregar. Muitos picos de stress. Sim, e a autoimagem dela, o que ela suportou... muitas vezes o que ela não teve espaço para expressar, quem lhe deu contenção, quem lhe deu colo. Estamos a falar de uma mulher que é obrigada a crescer na infância. Ela torna-se um ícone na infância, na pré-adolescência. Sim. Ela é exposta ao mundo dos adultos e passou por experiências que nós nunca vamos imaginar, ao ponto de agora o corpo dela está a mostrar isso mesmo, que é chegaste ao teu limite. Não há mais capacidade somática, agora vais ter que o teu corpo está-te a tentar salvar com a doença autoimune, está-te a tentar salvar com o excesso de peso, está-te a tentar salvar com os ataques de ansiedade, porque tu sozinha não estás a dar recursos. Então o corpo vai-te tentar manter viva com estas sintomatologias e com estes sinais. Pois,
Pegando aqui também, nós olhamos para o caso da Selena e vemos a vida perfeita, assim como nós olhamos para uma Oprah, para até mulheres líderes aqui em Portugal, uma Cristina Ferreira, e dizemos assim, é vida perfeita, tiveram ambição, chegaram àquele lugar, está tudo maravilhoso. Mas no caso específico, a Oprah assume que o processo dela começou com uma armadura de sobrevivência. Este sucesso vem de uma força real ou vem também de um trauma em que nós tentamos ser perfeitas? Eu acho que vem da própria superação dela do trauma. Estamos aqui a falar de uma figura que tem uma história de infância aterradora e ela usou essa história para se fortalecer e para que a fazer diferente e, sobretudo, usou-a como propósito. Porque é aqui que às vezes está o diferencial nestas grandes figuras, que é, eu passei por isto e eu não quero que mais nenhuma mulher passe, então vou ser a voz dessas mulheres. Então ela consegue canalizar aquela carga para um propósito, então ela começa a ressignificar. E é um dos nomes que mais fala de trauma e de sistema nervoso em termos de literatura, e quem olha para a história dela podia pensar, olha, era uma pessoa sem sucesso, é uma pessoa sem capacidade para viver o mundo dos adultos, e ela não, agarrou na história e foi à procura de ferramentas, foi à procura de alternativas, que é uma das estratégias que nós podemos usar, que é usar a nossa história a nosso favor, não ficarmos rendidos por ela. Ora, aqui está uma das. Vamos também continuar aqui no dinheiro. Okay. Aquela pessoa que trabalha imenso, é hipercompetente, mas chega ao final do mês e o dinheiro desaparece sempre por causa de imprevistos. Disto ou daquilo, o dinheiro vai-se, não é? Isto pode ser um bloqueio sistémico? Existe algum medo de enriquecer, de ter sucesso? Existe. Como deves imaginar, o tema de dinheiro todos os dias... Nós queremos sempre dinheiro. Eu costumo dizer que o primeiro problema está no campo que representa Portugal. Se nós formos olhar para a abordagem sistémica, nós fomos aqueles que conquistámos o mundo e depois perdemos todo. Então o problema está aqui também. Também está na mentalidade portuguesa. Por isso é que há muitas pessoas que precisam sair de Portugal para entrar num campo como a Suíça ou Luxemburgo, um Brasil, uns Estados Unidos, e muda drasticamente a visão que têm do dinheiro. Depois já há aqui outro pormenor, que é, nós temos que olhar para excluídos na nossa árvore genealógica, nós temos que olhar muitas vezes para a falta de pai, porque o pai traz muito este movimento do ir para a vida, do ir buscar recursos, e a nossa capacidade de sustentar. E posso partilhar isto aqui, que é, há um exercício que eu faço nos meus grupos de constelação, que é, meto um lado do campo, do tapete, a representar 1 milhão, e outro a representar 10.000 euros. E eu digo a toda a gente, quem aqui quer 1 milhão? E a toda a gente levantada, toda a gente quer 1 milhão. E eu, ok. Então, sem vocês saberem o que representa o campo, agora experimentem. Onde é que achas que está toda a gente? Nos 10.000. E o que é que as pessoas dizem do campo de 1 milhão? Ansiedade, desconforto, vontade de chorar, má disposição. O que é que isto quer dizer? Aquela pessoa ainda tem muita carga, ainda tem muita crença, ainda há muita coisa que tem que ser vista, sobretudo lealdades familiares, porque ela não consegue sustentar 1 milhão. Ela não consegue. E é este exercício que eu faço para as pessoas perceberem que o dinheiro não tem culpa de nada. Tem a ver com as projeções, tem a ver com o significado que ele tem dentro da nossa família. Se o teu pai foi para o Brasil em busca de mais dinheiro e ficou lá contra a família, o dinheiro vai se tornar uma ameaça. Se na minha família nunca houve dinheiro, ou o dinheiro trouxe problemas de partilhas e separação de família, para que é que o dinheiro é bem-vindo na minha família se traz separação? Então começa a surgir um conjunto de projeções e de crenças que faz com que a gente não tenha acesso a ele ou que ele não seja bem-vindo para nós, ou é uma ameaça à nossa fisiologia. Portanto, mesmo que sobre, há sempre qualquer coisa sempre, porque o inconsciente está a mostrar e está-te a dar resposta à projeção e ao significado que nós damos ao dinheiro, senão ele ficava. Mais outra para anotar. Também temos aqui um exemplo de outra pessoa bastante conhecida, o Príncipe Harry. Também se tornou um dos maiores porta-vozes mundial de saúde mental e de trauma geracional. E ele admitiu que passou mais de 20 anos a bloquear a dor da perda da mãe, da princesa Diana. E acabou por recriar algumas dinâmicas familiares não muito normais, mas que tentam protegê-lo e proteger também a esposa. Ou seja, mesmo afastando-se da família, mudando de país, inclusivamente. Isto também tem aqui um bocadinho o trauma do luto não chorado, alguma coisa que... Essa história traz-nos muito uma ressignificação. Ele traz
não olhando para traços de caráter, não olhando para políticas, não olhando para nada, ele acaba por não permitir que haja uma repetição de história. Ok? A partir do momento que ele sente que a mulher está a viver algo idêntico à mãe, ele quebra, cria o chamado tampão sistémico e eu vou fazer diferente, ao ponto de renunciar àquele ambiente. Em relação ao luto, um luto reprimido não nos permite conectar com a vida. Porque se tu reprimes o luto, estás a olhar para a morte. E o que é que tu encontras na morte? Estagnação. Não te sentes visto, não vês o teu valor, não tens objetivos. Então, possivelmente, ele durante esses 20 anos esteve numa incubadora a perceber quem ele é, o que é que ele quer fazer, qual é o significado dele da vida, exatamente por esse impacto da falta de mãe a quem ele era muito ligado. Sim. E, curiosamente, a vida, que é mágica, depois traz uma narrativa similar em relação à história da mãe, para ele também ressignificar isso e poder dar outro tipo de respostas dentro daquele campo familiar. Mas é possível curar um trauma familiar mesmo que os nossos pais, familiares que tenham esse trauma já tenham falecido? Sim. Ou que até que se recusem a falar connosco? Sim. Tu não precisas da tua família para nada no mundo da constelação familiar. Tu tens acesso à informação que precisas e tu podes curar tudo a partir de ti. Nós somos a nossa própria cura? Lógico. Não precisamos dos outros para nos curar. Eu posso ter uma ferida com o pai, o meu pai não tem que fazer processo nenhum terapêutico para eu trabalhar a relação com ele. Parte tudo de mim e das partes que eu quero dar resposta. Senão, se a gente acha que os outros têm que fazer, nós já estamos a exteriorizar o nosso processo de cura. E nós temos que nos focar em nós e na minha autorresponsabilidade. Esse é o foco. Quando nos casamos com alguém, passamos também a casar com a árvore genealógica da pessoa com quem casamos? Queres que eu meta pimenta? Podes meter! Imagina... Queremos todos saber onde é que nos vamos pôr. Tu casas, está uma união de sistemas familiares, mas se tu tiveres uma noite, assim, uma cortezinha de uma noite e tu engravidas, por acidente, de um homem que tu nem conheces, esse sistema também fica agregado. Se o teu pai foi para a guerra e matou pessoas, esses sistemas prejudicados ficam agregados ao teu. Então, isto é muito mais complexo do que a gente pensa, mas sim, nós abraçamos normalmente uma árvore genealógica que é espelho da nossa, ou que é a cura da nossa. E é essa fusão que depois traz os grandes temas e traz os grandes desafios, às vezes, nos casais. Que às vezes não sabem lidar com eles. Não. Portanto, quando nós nos casamos com alguém é porque nós estávamos a precisar daquela pessoa na nossa vida. E porque há um espelhamento. Mas depois dá-se um divórcio muitas vezes. Dá-se. Então não sabemos lidar com aquilo que precisávamos. Porque na questão, quando há um divórcio, aquela vai continuar a ser uma árvore genealógica que está conectada com a tua. Não é por haver divórcio que aquela pessoa sai da tua árvore genealógica. Houve um casamento, houve uma união. O que acontece muitas vezes é por falta de autoconhecimento, recursos, ferramentas, não se consegue ultrapassar. Ou então, como eu costumo dizer, foi uma fase de aprendizagem. A gente precisava passar por aquele casamento para trabalhar determinadas cargas, determinados bloqueios, olhar para outras partes da nossa história, e aquele casamento foi um casamento medicamento. Ok. Um casamento Ben-Hur. Exatamente. Eu uso muito essa expressão para a gente olhar para partes da nossa vida. Sim. Portanto, há casamentos Ben-Hur. Vou ficar aqui. Casamentos, relacionamentos, amizades, trabalhos. Tudo é um Ben-Hur na vida. A questão do medicamento, sim. Mas pronto, há divórcios que não são tão simplistas, há separações muito mais destrutivas. E muitas vezes há filhos no meio. Como é que também se pode proteger aqui as crianças da ruptura do peso, da ruptura dos pais? Fácil. Quem se está a separar é o homem e a mulher, não o pai e a mãe. E se nós conseguirmos explicar isto a uma criança ou a um adolescente, ele não se vai meter no meio do divórcio e não vai tomar lados. Porque a função pai e a função mãe prevalece. O que é que deixa de existir? O marido e a esposa, que nada tem a ver com os filhos, que é o mundo dos adultos. Se eles são os pequenos e os pais são os grandes, as crianças não têm que vir para aqui, que isso é uma desordem. Então, o que é que acontece às vezes é os grandes quererem usar os filhos como trunfos. E aí entra a desordem
depois paga-se o preço passado uns anos. Mas é esta simplicidade. Não se está a separar o pai nem a mãe, é o marido e a esposa. Então, eles não vão perder um pai e uma mãe. A dinâmica amorosa é que deixou de corresponder e deixou de fazer sentido. Claro que isto é muito simples e quem me está a ouvir, que foi traída, que há ambientes de violência doméstica, que há casos de perseguição, não é assim tão simples. Claro que não. Mas para o olhar da criança é muito este o trabalho que nós mostramos e explicamos. Também há aqui às vezes algum medo de abandono e não deixar, ou seja, o divórcio ou a separação não acontece porque a pessoa tem medo de ficar sozinha e do abandono e aceitar às vezes até uma relação de migalhas para poder ficar dentro daquele relacionamento, ou seja, como estávamos a falar um bocadinho no início, aquela dependência emocional, não é? Isto é um vazio que quase nada no mundo parece preencher o vazio que a pessoa sente. É uma criança, porque o adulto é autossuficiente, o adulto vai à procura de soluções e o adulto consegue viver a vida sem estar dependente toxicamente de alguém. Nós precisamos de pessoas na nossa vida, nós precisamos do amor, do vínculo, do toque. Somos seres que precisamos disso. Mas quando alguém limita o seu caminho de vida, quando alguém está numa codependência em relação ao outro, seja emocional ou financeira, estamos na presença de uma pessoa que está congelada na infância. Por isso é que o mundo dos adultos é assustador. O mundo sozinho é independente, nem pensar. Porque não é um adulto a falar, é uma pessoa que está ali cristalizada na infância. E é para aí que temos que olhar muitas das vezes. Curar a nossa criança interior. Se a pessoa quiser, senão fica nesse relacionamento até o dia da sua morte. Pronto, já dizia o outro, se quiseres. Chegamos ao fim das nossas perguntinhas. Ok. Vamos ao nosso jogo. Ok. Perguntas. Sim ou não, isto ou aquilo. Temos também algumas frases. Eu vou dizer uma frase e tu completas o resto da frase. E palavras. Eu posso dizer uma palavra e tu dizes um significado com outra palavra. Se eu disser amarelo, posso dizer felicidade. Ok, vamos tentar. Vamos ver. Bora lá. Como é que corre. Rapidamente. Ser a ovelha negra da família. Maldição ou libertação? Libertação. Pais tóxicos. Somos obrigados a conviver para nos curarmos? Não. Ficar juntos pelos filhos protege as crianças ou adoece a próxima geração? Adoece as crianças e a próxima geração. Dizer não sem justificar egoísmo ou saúde mental? Saúde mental. O dedo podre no amor é azar nas escolhas ou lealdade a traumas antigos? Pode ser uma lealdade. Pode ser. Trabalhar até a exaustão é ambição ou fuga de uma vida vazia? Fuga. O dinheiro traz felicidade? Traz. Uma mulher que chora sozinha, escondida na casa de banho, precisa de? Colo. Quando uma pessoa sabota o próprio sucesso financeiro, no fundo ela tem medo de? Ser vista. O maior erro que uma mãe pode cometer na educação de um filho? Boa. Há vários. Há vários. É ela não se tornar indispensável. Constelar um problema só por curiosidade ou só para ver no que dá é? Posso fazer uma asneira. É uma merda. Pi! Vendem um pi. Atrás de uma pessoa perfeccionista esconde-se uma criança que? Não teve pai. Olhar para a história dos nossos pais serve para compreender? A nossa. E a maior ilusão de quem quer salvar toda a gente é achar que? Consegue salvar essas pessoas. Vamos às palavrinhas. Culpa. Culpa, dar uma cor. Um significado. Outra palavra que signifique o mesmo para ti. Culpa. Não sei. Não consigo trazer nada associado à culpa. Escassez. Falta de amor. Mãe. Potência. Trauma. Aprendizagem. Sucesso. Glória. Divórcio. Libertação. Cura. Amor. Constelação. Liberdade. E chegamos ao fim. Inês, uma mensagem para quem nos está a ouvir, se quiseres, estás à vontade. Há uma frase que eu costumo dizer às minhas clientes que espero que vos toque, que é: a vida serve-vos. Então vocês olhem para a vossa vida como se ela fosse uma panela e tudo o que vocês colocarem lá diariamente, a vida vai-vos servir isso.
Obrigada, Inês. Obrigada, eu. Chegamos ao fim de mais um episódio e já sabem, não percam os próximos porque temos sempre temas e histórias incríveis. Até à próxima!